Páscoa a todos. Aleluia. Que Deus abençoe. Muito bem-vindo. Mais um dia, sexto mês de adoração ao Senhor, no ato profético de expansão. Obrigada, irmão Anderson. Belo, né? Bendito seja o nome do Senhor pela sua vida. Glória a Deus. Shalom, povo amado. E o Senhor me falou muito ao meu coração nesse sexto mês, né? Quando a gente chega no sexto mês do ano, né? Está na metade das coisas, a gente fica meio assim, mas o Senhor, né? No Salmo 90, versículo 12, assim está escrito, né? O salmista pede ao Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, né? Que nesse sexto mês, né? Nós estejamos ainda com o nosso coração voltado, né? Com a dependência do Senhor. Senhor, olha, já estamos no meio do ano, ensina-nos a contar os nossos dias. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Estamos desejosos de ver o que Deus vai fazer na sua vida no mês de junho. Então, contem-nos, dê-nos testemunhos, né? Fale conosco. Mande um vídeo, um áudio, ou escreva mesmo no privado. Olha, eu pedi, eu decretei, eu acreditei na palavra profética e aconteceu. Assim como também você que participou dos outros dias, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, ontem, nós queremos saber porque é bom, né? Como dizem Salmos, nós declararmos aquilo que Deus fez em nossas vidas. Então, estamos crendo que muita gente vai contar muita coisa. Alguns já têm nos falado, né, apóstolo? Desses dias que têm passado, pessoas foram impactadas já pela palavra, inclusive uma delas teve o desejo de participar de missões, e para participar de missões, ela quer estudar mais a Bíblia como nunca estudou. Não é que não conheça nada, ela conhece alguma coisa, mas ela sentiu o desejo de conhecer mais para compartilhar o amor do Senhor Jesus Cristo. Então, ficamos assim, sabedores de que Deus vai fazer muita coisa na sua vida, hein? E está conosco o diácono Lucas, que vai ministrar para nós hoje. Igreja Mais Vida. Hoje é a noite da Mais Vida, né? Anderson, nosso ministro, né? Adorador, o Lucas também ali, e por trás dos bastidores está o departamento de mídia, o setor de mídia. Então, hoje é a noite da Mais Vida. Seja bem-vinda, irmão Lucas. Tudo bem? Lucas. Graça e paz. Graça e paz a todos também. Bom, para começar, vocês estavam comentando, né, sobre como passa os meses, né? Realmente a gente vê desde janeiro até maio, que foi a ministração de ontem, e como passa rápido nossos dias, passa rápido nossos meses. E eu até comentei um pouco mais cedo no nosso grupo, né, quanto tempo de igreja nós temos. E aí a resposta foi que nós temos 12 anos já de Mais Vida. Isso realmente a gente vê que é muito tempo. E aonde que a gente realmente consegue ver a mão do Senhor estendida para as nossas almas, para as nossas vidas, e quanto tempo que Ele tem estendido as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Dito isso, a gente vê que a gente está num momento realmente crucial, né? É um momento onde a gente precisa largar, precisa expandir dentro do reino de Deus. E eu vou começar aqui até colocando aqui uma apresentação onde a gente consegue falar um pouco mais sobre esse nosso ano da expansão. Como que nós vamos alargar, aumentar as nossas estacas, aumentar o nosso know-how, o nosso conhecimento, tudo aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. E esse é o ano da expansão. Estamos no mês de junho e esse vai ser o mês que Deus realmente vai nos ajudar a passar por tanto tempo e continuar nos ajudando, aumentando nossas bênçãos para os próximos meses. E a gente percebe que
A gente está no meio de muita pressa, hoje é um mundo de muito imediatismo, e realmente é aqui que Deus quer falar com a gente. Foi a mensagem que Deus trouxe e ministrou no meu coração, queria compartilhar com todos os irmãos, que esse é o ano que nós precisamos nos organizar para expandir. E é isso que Deus ministrou no meu coração, queria passar aqui para todos. O ano da expansão, nós precisamos nos organizar, não apenas na nossa vida pessoal, mas na nossa vida financeira, nossa vida profissional, nossa vida ministerial. E é aqui que nós precisamos nos ater. A organização vai fazer com que as nossas estacas, com que a nossa tenda seja expandida. E colocamos no primeiro tópico, peço a vocês que, se puderem anotar, podem anotar, a gente vai falar alguns versículos, mas tem alguns temas, alguns tópicos aqui, se precisarem podem anotar. Organização como fundamento da expansão. O nosso texto está lá em Gênesis 41, versículo 41. Eu vou ler aqui para vocês, para todo mundo ficar na mesma página. E diz aqui: disse mais Faraó a José: veis aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Esse versículo ele é realmente esplêndido, porque José estava numa situação de aprisionamento, ele estava preso, e a partir de um sonho de Faraó, José foi levado até o encontro, até a presença de Faraó, para interpretar esse sonho. E a partir desse momento, José foi abençoado e alargou aí a sua tenda, porque ele foi posto como governador do Egito. E aí, esse primeiro tópico fala sobre a organização como fundamento da expansão. Anote bem isso, a organização de José. José conseguiu organizar toda a provisão durante os anos de fartura. Anos de fartura são anos de bênção, onde que realmente o povo daquele local estava com todos os seus mantimentos, ele tinha toda a sua cultura funcionando, todo o seu trabalho funcionando, mas no sonho de Faraó, o Egito ele iria passar uma grande fome. E aí é onde que o nosso personagem central aqui recebe a informação, recebe a revelação de Deus para que ele organize o Egito. E para organizar, ele fez isso daqui. Ele preparou o Egito para a grande fome que se aproximava. Essa precisa ser a nossa base, a organização, começando aqui no nosso 6º dia, representando o mês de junho. Precisamos ser organizados para que possamos expandir. E aí a gente começa a se perguntar como que eu posso ser organizado. Ou seja, como eu falei mais cedo, a gente precisa se organizar na nossa vida pessoal, nossa vida profissional, nossa vida familiar, relacionamentos, mas aqui é que nós precisamos começar a ter atenção. A atitude de José é que fez a diferença. Vocês conseguem ver lá no versículo 48, vocês podem anotar, o mesmo capítulo 41, diz assim: assim José armazenou tanto trigo como a areia do mar. Era tanta quantidade que ele parou de contar, porque não havia como medir. Olha a diferença de José, o que fez naquele povo do Egito. A atitude dele de tomar como base a organização fez a total diferença para aqueles anos que viriam de seca, viriam de fome. A próxima atitude que José teve foi a própria ordenação. O que seria a ordenação? A ordenação é colocar por ordem, eu quero que seja feita uma organização. Muitas vezes na nossa vida a gente vê que não temos ordem. E nós tínhamos um pastor que comentava muito, tudo na igreja tem que ser feito com ordem e decência. O apóstolo pode lembrar bastante disso. Era uma frase que iria muito e circulava muito sobre o nosso meio, que dentro da igreja tem que ser feito com ordem e decência. E a gente realmente acredita nisso. E a ordem é você colocar item a item o que você quer fazer. Eu quero fazer isso, é uma lista, 1, 2, 3, 4. Anote o que você quer fazer. Para os meses que estão vindo, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. E assim aconteceu também com José. José ele não se limitou apenas a armazenar os mantimentos, porque poderia ser feito de uma maneira desordenada, mas como ele fez? Ele fez de uma maneira sistemática. Lá
no capítulo, vocês vão entender que ele aplicou um sistema para que, durante os anos de fartura, eles conseguissem aprovisionar o material, aprovisionar toda aquelas sementes, todo aquele mantimento que o povo conseguiria colher, guardava uma quinta parte para que nos meses de seca ele conseguisse sobreviver. E esse sistema fez por todas as províncias, por outras regiões, e assim o povo foi abençoado a partir da ordem sistemática que José implantou. E isso a gente consegue ver que, a partir do momento que ele teve uma atitude para organizar toda aquela provisão, e depois ele ordenou, a partir de um sistema, um método, uma prática, seja uma boa prática, a gente conhece muito isso dentro dos nossos meios de profissão, nosso mercado de trabalho, a gente entende que tudo tem um sistema, é metódico, é sistemático, tem um processo, um procedimento a ser cumprido, e aqui que realmente está ali o pulo do gato, como a gente diz. José, ele conseguiu, além de organizar, ter uma atitude de uma pessoa que é organizada, ele sistematizou. Ele colocou ali dentro da ordem, não fez com que cada um fosse para um lado, cada um fizesse de um jeito, não foi bagunçado. Ele simplesmente organizou. Colocou por ordem o que deveria ser feito. E esse aqui é o primeiro tópico. Se vocês quiserem anotar, podem anotar. O próximo, que José ele conseguiu entender através da revelação de Deus, ele precisava de um planejamento estratégico para conseguir expandir. Ele não apenas armazenou mantimentos, mas ele elaborou um plano estratégico para enfrentar a crise. E aqui também ele fez a diferença. Nós vimos que ele não era apenas um homem organizado, mas ele entendia a importância desse planejamento. Eu vou ler para vocês aqui do versículo 33 até o versículo 36, onde que José estava apresentando o plano que ele recebeu de Deus para Faraó. Ele disse assim: agora, portanto, veja o Faraó que providencia um homem criterioso e sábio para colocá-lo no comando da terra do Egito. Faça isso, Faraó, e nomeie comissários sobre a terra para recolher 1/5 da colheita do Egito nos 7 anos de fartura. Eles deverão ajuntar toda a comida desses bons anos que estão por vir e armazenar o grão sob a autoridade do Faraó, para que seja conservado nas cidades. Isso servirá de reserva para a terra nos 7 anos de fome que ocorrerão no Egito, para que a terra não seja arruinada pela fome. A partir desse momento que José apresenta esse plano para o Faraó, Faraó entende que ele precisa seguir esse plano, que assim ele vai conseguir atingir o objetivo. O objetivo era que o povo não morresse. E para esse primeiro tópico sobre planejamento estratégico, o que a gente precisa entender precisamos ter metas definidas. Nesses 12 dias de campanha, a gente sempre, muito o apóstolo está comentando agora, a gente sempre pede, coloquem os seus pedidos, coloque a sua oração, coloque as suas metas, seus objetivos, o que você quer para o mês de janeiro, o que você quer para o mês de fevereiro, coloque até o final do ano. Isso é uma meta. Essa meta precisa ser clara. Essa meta precisa atingir aquilo que você está pedindo. Não pode ser uma meta confusa, não pode ser duvidosa. Eu quero comprar um carro no meio do ano. Eu quero comprar um carro no mês de junho. Eu quero viajar no mês de outubro. Eu quero juntar no banco 100 mil reais no mês de dezembro. É isso que vocês precisam fazer. Dentro do planejamento estratégico, essas metas precisam ser definidas. No Provérbios, capítulo 16, versículo 3, ele diz o seguinte: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. A partir do momento que José recebeu o plano do Senhor, contou para o Faraó, ele disse quais eram a meta que eles precisavam alcançar dentro desse planejamento. Preciso recolher 1/5 de toda a nossa colheita para que nos outros próximos 7 anos tenha
ainda comida, tenha o que o povo sobreviver. E a partir desse momento, o Senhor foi com ele. A partir da meta bem definida, o Senhor abençoou aquele plano de José. Depois disso, o próprio José, ele elaborou esse plano para enfrentar essa crise que já estava iminente. Mesmo sendo a partir de um sonho que Faraó teve, José interpretou e colocou isso em prática através desse plano. A partir das metas bem claras, nós temos estabelecimento de prioridades. Lembra que lá atrás nós falamos um pouco sobre colocar na ordem. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo outro, fazer aquilo outro. Agora eu estou falando para vocês priorizarem. Dentro do mês, nós podemos fazer 100 mil coisas. Mas essas 100 mil coisas estão dentro da minha prioridade? Minha prioridade é que os meus filhos tenham comida na mesa. Minha prioridade é que a minha casa tenha luz. Eu tenho que pagar a conta de luz, senão eu vou ficar no escuro. Eu tenho que ir no mercado, senão eu vou ficar sem comida dentro de casa. Ou eu tenho que viajar porque eu preciso me tratar um pouco melhor, eu preciso aliviar o estresse. Qual é a sua prioridade dentro desse plano? A partir dessas metas que você fez, coloque quais são as prioritárias. Depois disso, o primeiro item que a gente falou, ele é atender à orientação divina. Eu já defini quais são as minhas metas, já entendi quais são as minhas próprias prioridades e agora eu tenho que entender, isso aqui está de acordo com o que Deus quer para a minha vida? Eu preciso colocar essas metas, colocar as minhas prioridades nos pés do Senhor. Todo esse nosso planejamento aqui, ele é escrito, ele é conversado com o nosso cônjuge, ele é conversado com a família, ele é conversado até mesmo dentro da igreja, com amigos, mas eu preciso colocar aos pés do Senhor. Colocando aos pés do Senhor, eu vou ter a orientação divina para colocar esse plano em prática. Foi esse momento que, a partir da revelação de Deus para José, quando ele apresentou o plano para Faraó, Deus interviu. E é assim que tem que ser. José colocou todos os planos, apresentou para Faraó e foi colocado em prática. O nosso próximo entendimento é: eu preciso conciliar todo esse meu planejamento com o meu crescimento espiritual. Não adianta a gente pensar que tudo que eu escrevi, todo o meu planejamento, todas as minhas metas para atingir aqueles meus objetivos, de janeiro a dezembro, tudo aquilo que eu já escrevi, que eu estou escrevendo agora, nesse momento, ele de nada vale se eu não estiver debaixo da orientação divina, mas se eu não colocar em prática aqui ou querer crescer espiritualmente. Esse é um dos paralelos que nós vamos abrir aqui, justamente porque o nosso crescimento espiritual precisa estar conciliado com o nosso planejamento. Crescimento espiritual para a expansão. Como que eu vou crescer espiritualmente dentro dessa nossa caminhada, nessa nossa jornada? A expansão que nós almejamos não é apenas material ou financeira, ela é espiritual. Nosso crescimento não é apenas eu vou viajar no meio do ano, eu vou comprar uma casa no final do ano. Isso é ótimo. Coloco como meta, coloco como prioridade. Mas o meu crescimento precisa ser espiritual. A fé de José, mesmo lá na prisão, ele manteve a sua fé. E aí, com a intimidade que ele teve com Deus, ele saiu daquela prisão e se tornou governador. Como que eu faço isso? Eu vou cultivar uma vida de oração e intimidade com Deus. Em Mateus, capítulo 6, versículo 6, diz o seguinte: mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. E seu pai, que vê no secreto, o recompensará. A expansão espiritual começa no lugar secreto de oração, onde cultivamos uma intimidade profunda com Deus. Essa frase aqui é que realmente me pegou, porque é lá no secreto que nós cultivamos individualmente. Nós temos uma célula, nós temos a igreja, comunhão com os pais, comunhão com os amigos,
comunhão com o nosso cônjuge. Porém, no versículo ele fala, quando você orar, vá para o secreto, vá para o seu quarto, que é o lugar de intimidade, é o lugar que você tem destinado para falar com Deus. Então, às vezes, aqui na Bíblia ele fala sobre o quarto, mas você tem um cantinho separado dentro da sua casa, você tem um quartinho separado, é ali que você vai cultivar essa intimidade com Deus. E esse é o primeiro ponto do crescimento espiritual. Você precisa cultivar a intimidade com Deus. Um outro tópico importante é, para você crescer espiritualmente, você precisa mergulhar na palavra de Deus. Quando eu falo mergulhar, Josué, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É isso que eu falo sobre mergulhar na palavra de Deus. Não é apenas você ler de manhã e naqueles 30 minutos, naquela 1 hora, você conseguir entender o que aquela palavra falou. Não, medita nela, medita naquela palavra dia e noite. Para que você tenha o cuidado de se lembrar que toda hora você tem que fazer conforme o que está escrito na palavra. Isso é mergulhar na palavra. Isso é fazer conforme Deus está falando na palavra dele para nós. Outro ponto importante, a importância do louvor e adoração. O apóstolo até comentou, o Ministério de Adoração, o Anderson, Samara, os ministros que vão lá nos ajudar a ministrar, a louvar, todos os nossos músicos, Ministério de Multimídia, todos os irmãos que ajudam a louvar dentro da igreja, é excelente, excelente. Lá em Salmos 100, versículo 4, diz o seguinte: entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor, dá-lhe graças e bendizer o seu nome. Essa potência que é louvar e adorar o Senhor, isso é que vai dar potencializado mais ainda na sua vida o crescimento espiritual. Você mergulhado na palavra de Deus, entende o que Ele quer para a sua vida e a partir do louvor e adoração, você consegue encher o seu coração de louvor, reconhecendo que é pela graça de Deus que nós somos capacitados a crescer espiritualmente. Entendemos que para crescer espiritualmente eu preciso cultivar uma vida de intimidade com Deus. Eu entendo que mergulhar na palavra de Deus é meditar nela dia e noite, fazer conforme ela está escrito. Não é fazer diferente, não é interpretar diferente, é fazer conforme ela está escrito. E eu entendo também que eu preciso louvar e adorar. E isso é intrínseco, isso é individual, isso é quando eu estou adorando ao Senhor. Eu preciso adorar ao Senhor. Não é apenas quando eu estou na igreja, não é apenas quando o Anderson, como louvou aqui para a gente, quando adoramos juntamente no culto, com Samara, com Joyce, com todo o ministério de louvor. Não é nesse momento, é um momento individual, quando eu estou colocando Deus no devido lugar. No topo, Ele é minha única adoração. Esse é o momento que você cresce espiritualmente. Um outro ponto que você cresce espiritualmente é quando você tem o serviço e amor ao próximo, como expressão da fé que você está seguindo. Na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 17, nos desafia dizendo o seguinte: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. O crescimento espiritual, ele se manifesta em ações concretas. E quando eu falo em ações concretas, são ações aquilo que eu consigo enxergar. É visível, é tangível, é palpável. Então, quando eu estou amando o próximo, como que eu vou amar o próximo? É um serviço dentro da casa do Senhor? É um serviço fora da casa do Senhor? É aquele momento que eu estou fazendo o discipulado? É o momento que eu ligo para um irmão? É o momento que eu faço uma célula? É um momento que eu estou orando por alguém? É quando eu estou lá na assistência social, nosso serviço que nós temos dentro do Alimento para Todos?
quando eu ajudo uma criança, quando eu ajudo um irmão dentro da casa do Senhor, esse é o momento que eu estou servindo o próximo. E é aqui que nós queremos que nesse ano da expansão, o nosso crescimento se traduza também em atos de bondade, em atos de serviço ao próximo. Como último ponto desse nosso crescimento espiritual, nós temos a confiança plena na direção do Espírito Santo. Provérbios 3, versículos 5 e 6, fala o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Isso quer dizer para a gente que meu serviço de amor ao próximo, eu mergulhado na palavra de Deus, eu adorando o Senhor, eu tenho que ter a confiança na direção do Espírito Santo. Eu já estou nessa minha jornada, nessa minha caminhada com o Senhor. Eu preciso entender, preciso confiar que aquilo que está sendo falado para mim é o Espírito Santo que está me guiando. Não é apenas uma palavra dita ao vento, mas é o Senhor, através do Espírito Santo, me guiando nesse meu caminho, nesse crescimento espiritual. O que é mais interessante, que nessa história de José, ele fala sobre como ele chegou até aquele momento com Faraó. Ele interpretou o sonho através da revelação de Deus, então ele tinha todos esses pontos que nós falamos para crescer espiritualmente, ele se guardava, ele tinha intimidade com Deus, apresentou os planos que Deus revelou para ele até Faraó, mas o mais importante é que ele sabia que as adversidades viriam. Não adianta nada realmente ter um plano, ter um objetivo, eu estar sendo guiado pelo Espírito Santo, mas eu sei que as adversidades vêm, e nesse momento é que eu preciso me apegar à palavra de Deus. Em Gênesis 39, versículo 21 e 23, nós lemos sobre a situação em que José foi colocado na prisão. Imagine um momento onde José, ele entendia que era filho de Deus, ele tinha um chamado, mas ele foi colocado na prisão. E diz assim: mas o Senhor estava com José e estendeu-lhe a sua bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. O carcereiro entregou aos cuidados de José todos os detentos que estavam na prisão. Era ele quem tomava conta de tudo que lá se fazia. O carcereiro não se preocupava com coisa alguma que estivesse aos cuidados de José, porque o Senhor estava com José, e tudo o que ele fazia, o Senhor fazia prosperar. Ele já sabia qual era o objetivo, ele já sabia qual era a missão dele. Mesmo assim, ele entrou na prisão. E lá dentro, com a intimidade que ele tinha com Deus, Deus ainda o abençoou, movendo até mesmo o carcereiro. O carcereiro, a pessoa que cuidava de todos os detentos, ele caiu na confiança desse carcereiro a tal ponto que tudo que ele fazia, tudo que ele tinha como obrigação, José fazia. E a partir desse momento ele entendeu que todos os pontos que José estava fazendo, o Senhor estava com ele. Quando enfrentamos adversidades, muitas vezes é fácil nos deixarmos levar pela frustração e desespero. É uma frase muito interessante que eu li e anotei. A atitude de José nos lembra de confiar no Senhor e reconhecer que somente Ele está no controle, mesmo nas situações mais desafiadoras. E é com essa palavra que eu queria terminar, que é o nosso ano da expansão. Ele está cercado de metas, objetivos, está cercado de planos que foram, sim, revelados por Deus. Planos que nós já começamos a escrever desde o início da campanha. Nós estamos entendendo que tudo aquilo que Deus tem falado para nossas vidas está sendo guiado por Deus, está sendo guiado pelo Espírito Santo, mas que seja marcado pela organização das nossas vidas. Nós precisamos nos fundamentar que a organização, o planejamento e o crescimento espiritual estão ligados. E é aí que Deus vai nos abençoar nesse ano da expansão, trazendo que, assim como José
nós possamos também ser instrumentos nas mãos do Senhor para abençoar e impactar vidas ao nosso redor. Essa é a mensagem que Deus tem trazido para os nossos corações. Possamos estar ligados com Deus através da organização da nossa vida, seja no momento pessoal, profissional, ou no momento espiritual, mas que através dessa nossa organização, nós entendamos que tudo aquilo que José colocou como objetivo, tudo aquilo que ele providenciou para o povo do Egito, ele confiou que Deus iria abençoar o povo do Egito. Isso aqui é que faz a diferença. Nossa intimidade com Deus, nossa intimidade que nós temos em mergulhar na palavra, que nós temos em acreditar que os planos dele estão sendo revelados para nós. Amém. Dito seja. Glória a Deus. Aleluia. Estamos preparados para o mês de junho e sabemos que grandes coisas vão acontecer, porque, pelo que nós aprendemos hoje, Deus faz a parte dele, que é o milagre, mas nós temos que fazer a nossa parte. E aprendemos ou lembramos, e foi marcado em nossas vidas, que precisamos nos preparar, planejando, gerindo o nosso tempo, gerindo o nosso foco, para que a gente não fique andando para lá e para cá, para lá e para cá, e chegar no final, não saber nem o que estamos querendo. Fica até cansado, né, Paulo? Fica cansado e não tem o resultado. Sim, porque não sabe para onde segue. Mas nós aprendemos hoje que temos que botar um foco, seguir esse foco com planejamento. Então, muito obrigado, Diácono Lucas, por lembrar desses detalhes. Eu estava lembrando aqui de que nós somos corpo, alma e espírito, né? Então, o que foi falado reflete isso. Esses três setores da nossa vida precisam andar juntos para se alcançar esse objetivo. E assim Deus está consolidando, né, essa palavra profética, e cremos que aquilo que nós planejarmos para o mês de junho, nós assim alcançaremos, né, Raíssa? Senhor, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Louvamos a ti, e como tu inspiraste o teu filho em nos lembrar que a nossa expansão, o nosso crescimento começa num secreto contigo, Senhor. Pai, que o teu filho, a tua filha, aquele que está nos ouvindo, aquele que, por acaso, Senhor Deus, pela tua própria providência, abriu o nosso canal, está ouvindo agora essa palavra, que ele possa desenvolver, cultivar, Senhor Deus, mergulhar, adorar, Senhor Deus, a ti, porque esse é o alicerce, Senhor Deus, para que toda essa obra, Senhor Deus, possa ser construída e o teu nome venha a ser glorificado. Porque, como já temos lido na tua palavra, é por ti, em ti e para ti que são todas as coisas, Senhor. Assim nós saímos desse dia, dessa noite, certo, Senhor Deus, de que por termos conquistado o mês de junho para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Ao meio do ano, agora temos o segundo semestre, começa amanhã, culto presencial, Igreja Mais Vida, Rua Barão do Bom Retiro, 1822, Grajaú, Rio de Janeiro, Brasil, às 18 horas. Domingo, nosso culto é de 18 às 20 horas. Estará conosco ministrando o presbítero Ulisses, da Assembleia de Deus na Barra, e cremos que vai ser bênção. Assim como nós todos juntos estaremos orando e intercedendo pelo que Deus já fez, pelo que Deus vai fazer, e queremos ouvir, mais uma vez, eu repito, o seu testemunho. Fale conosco sobre o que tem acontecido nesses dias e o que você espera. Né, pastor? É verdade. Que o Senhor te abençoe
Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo, seja com todos os administradores do tempo das coisas de Deus, seja com todos esses planejadores que terão sucesso em suas empreitadas. Assim os abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã. Amém. Glória a Deus. Amanhã presencial e online também, tá? Amém. Glória a Deus. Render a ti a adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção.